Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, sou o Fábio, esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Tudo bem com vocês? Como vai a sua jornada, a sua caminhada através das páginas da Bíblia? Aguardo seu contato lá no Instagram, entendes _ que estás lendo, ou aí nas outras formas que tem de você entrar em contato conosco e nos dizer como essa mensagem tem chegado até você, como ela tem te abençoado. Isso nos estimula, nos anima cada vez mais a continuar esse trabalho árduo que só Deus tem nos dado graça. Então hoje, capítulo 20 do livro de Êxodo, episódio 226, terceira temporada. Vamos continuar falando dos mandamentos. Temos aprendido muita coisa legal, como eu costumo falar, muita coisa joia da palavra de Deus. E vamos lá, continuar aprendendo mais hoje. Presta bastante atenção, pega o seu caderninho, faz anotações aí, tira as dúvidas, escuta, reescuta novamente, para você entender tudo que nós estamos falando aqui. Leia o capítulo 20 do livro de Êxodo, depois escute a explanação. Vamos lá então. Quando um homem por antecipação ou depois do casamento ele quebra o voto matrimonial, ou quando uma mulher também ela faz a mesma coisa, nós poderíamos chamar também de um assassinato, como no mandamento aqui. Um assassinato não de uma vida individual, mas um assassinato de uma vida coletiva, de uma família que ela deixa de existir. Então, é loucura para a sociedade fazer pouco caso disso, né? E isso, se permitido, irá destruir a sociedade. A família é a base da sociedade. Mas nós vivemos tempos difíceis, onde muitas pessoas não pensam dessa forma. A família, e não o indivíduo, é a unidade social final. Lembra do caso de Davi e de Batseba? Como isso influenciou a vida o pecado dela e dele, dos dois, influenciou a vida do filho Salomão? Ele vai atrás de mulheres estranhas, depois de deuses estranhos. E do lado de Davi nós temos o pecado de Aminon, diretamente ligado à rebelião de Absalão, que novamente está relacionado diretamente com a rebelião bem-sucedida de Jeroboão e a idolatria resultante do Reino do Norte. Veja como um abismo ele chama outro abismo, né? E ainda é o único pecado que se espalha para fora, para frente. Um lar puro é um ponto sólido em todo o organismo social. Então há causas que ocasionam o pecado. Veja essas causas, nós vamos meditar um pouquinho nisso. Se tivermos um baixo ideal da feminilidade, de acordo com o ideal divino, homem é macho e fêmea, né? Como um de dois gêneros aí. É na união dos sexos que se reflete a imagem de Deus. De acordo com o ideal humano, né, do homem aí, muitas vezes a mulher é mais companheira de brincadeiras do homem do que a sua companheira. Ele a escolhe como faria com uma foto, porque gosta do visual dela. Ela é, em pensamento, seu brinquedo, sua boneca. Em países não cristãos, esse baixo ideal de mulher, ele é universalmente prevalente. Mas mesmo em países cristãos, ele é aceito indiretamente, se não é verbalmente. E tal ideal ele não consegue deixar de ser tão malicioso e tão pecaminoso. Existe também uma noção de um baixo ideal de masculinidade. Se a mulher ela não é um brinquedo para muitos, então a parte da natureza do homem que pode exigir um brinquedo tão caro pode se tornar a parte mais importante. A natureza animal, às vezes, ela supera. E os desejos e os impulsos, eles passam a governar
as atitudes do homem. Então veja que também pode existir um baixo nível de vida. Um homem, ele não pode viver acima do nível de seus próprios ideais. Se um homem for um mero animal e a mulher um mero brinquedo, então o casamento é uma mera convenção. Toda santidade intrínseca nessa união, ela se evapora. O homem se casará se puder pagar uma esposa. Caso contrário, tomará uma substituta mais barata. À luz do ideal divino, o casamento ele torna-se um dever e um privilégio também, sim. Todos esses males que brotam sem dúvida de um coração corrupto, mas um ideal elevado, ele guardará o coração e tenderá a purificá-lo se ele estiver impuro. E com a ajuda da graça de Deus, que o homem reverencia a mulher e a mulher reverencia o homem, e cada um reverencia em si mesmo e no outro aquele ideal que é sua glória comum. Diante do esplendor da imagem divina assim refletida na união dos dois, outros pecados como adultério, como infidelidade e os pecados de impureza, eles serão afastados. Depois no capítulo 20, o versículo 15, vamos falar um pouquinho desse 8º mandamento, que é não roubar. A propriedade é aquilo que dá expressão a essa vida familiar individual que nós falamos. E de certa forma ela é uma extensão do organismo corporal e uma possibilidade adicional de autorrevelação na esfera dos sentidos. O uso social, ele permite o direito de um homem ou o direito de uma corporação, a posse absoluta de certas coisas. E crimes contra a propriedade, por exemplo, o roubo, se apropriar da propriedade de um homem contra a vontade do proprietário, todos condenam o ladrão e ele é condenado até por sua própria consciência. Por mais que ele roube dos outros, ele nunca achará certo que eles roubem dele. A propriedade nos tempos antigos consistia principalmente de terras, colheitas, gado. As circunstâncias hoje em dia elas são um pouco diferentes, mas o princípio da honestidade ainda se aplica. Veja alguns exemplos. Atos de pequena desonestidade, quando uma barganha, uma parte se aproveita da ignorância da outra. Por exemplo, um colecionador encontra alguma raridade na posse de um homem que não conhece o seu valor e a obtém por um preço muito baixo do adequado. Isso é desonestidade. Um empréstimo sem intenção definida de retorno, por exemplo, livros, dinheiro ou outra propriedade. Deixar conta sem pagar por um tempo desnecessariamente longo. Nesse caso, ainda que pago eventualmente, o credor é defraudado do lucro que poderia ter obtido com o uso do seu dinheiro. Então veja que ações maliciosas também, por exemplo, marcando livros, rabiscando neles, fazendo corte em árvores, escrevendo em edifícios que não lhe pertencem. Nenhum homem tem esse direito de depreciar por suas ações o valor da propriedade ou do bem de outro. Podemos citar também uma negligência culposa. Nós devemos ser tão cuidadosos com a propriedade dos outros quanto com a nossa própria propriedade. Não bastando para compensar o valor original, a lei da restituição exigia o dobro e, em alguns casos, o quíntuplo ou quádruplo do prejuízo. E essa lei enfatizava a importância da honestidade. Ela garantia algo como uma expiação adequada, como uma retribuição, né? Então defraude o homem de qualquer coisa e você o defrauda mais do que o valor dessa coisa. Sua perda vai ocasionar mais perdas, perda de tempo, perda de temperamento, ansiedade, inconveniência, por tudo que o sofredor tem direito a uma recompensa. A honestidade não é uma virtude tão comum como alguns supõem, não. Infelizmente, examinemos nós mesmos até que ponto nossa conduta pode suportar uma análise estrita. Há dívidas que ainda podemos pagar, há outras que nunca poderemos pagar. Quem não precisa juntar-se à petição no Pai Nosso? Perdoa-nos
as nossas dívidas. Havia 5 palavras em cada tábua ali da lei. 5 leis. Assim pensamos. Grande diversidade de opinião quanto à divisão, ao lançamento dos 10 mandamentos ali nas 2 tábuas. Mas de acordo com a divisão que adotamos, a primeira tábua se preocupava com Deus, sua existência, adoração, nome, dia e representante. Os 5 mandamentos referentes ao dever para com Deus vêm primeiro. A religião, a espiritualidade vem sempre antes da moralidade. E a moralidade sem o fundamento e sem os princípios de Deus vai ser parcial e imperfeita. O homem deve primeiro estar em relação correta com o Pai no céu e então ele virá estar correto com todos os filhos. Observe aqui também o seguinte, meus queridos, você que está sempre conosco, que além disso, o que somos é muito mais importante do que nós fazemos. O princípio da obediência em tudo é o amor. E o esforço para obedecer aprofundará o senso do homem da necessidade da misericórdia libertadora de Deus. Então o esforço traz um conhecimento mais profundo da lei e assim nós passamos a conhecer mais a justiça de Deus, a depravação do homem. E o amor, ele dispensa o preceito literal. Esse é o ideal do Novo Testamento. Ainda os 10 mandamentos sempre têm seu uso para aqueles nos planos inferiores da vida espiritual. E assim é mesmo com os isentos da lei. Ainda terá as seguintes obrigações: manter o cristão sob a graça, como fonte de toda a sua serenidade e bem-aventurança, reprimir o pecado na presença da tentação, manter diante do justo o ideal de justiça. Tudo isso. E a forma mais comum de ofensa, Êxodo capítulo 20, versículo 16, qual que é? Não acusem ninguém falsamente. Imagina, essa é a forma mais comum de ofensa. O que guarda a propriedade, o que pertence a um homem fora de si, isso guarda o caráter. O que pertence a um homem dentro de si. Roubar a bolsa pode ser apenas roubar lixo, mas fraudar um homem do seu bom nome é causar-lhe um dano irreparável. Preste falso testemunho contra o estranho, e será mais fácil prestar falso testemunho contra um amigo. O uso de linguagem não medida em um caso levará a linguagem menos medida a outro. Entenda que 2 casos especiais devem ser observados, meus queridos. Anota aí. Um falso testemunho incorporado em um discurso preciso. Nós podemos usar palavras verdadeiras e ainda assim criar uma falsa impressão. O falso testemunho pode ser dado pelo silêncio, e ao discutir o caráter de um homem, o silêncio com ou sem olhares significativos, ele é eloquente. O último mandamento da 2ª tábua, versículo 17 do capítulo 20. Não queiram se apoderar do que pertence ao seu semelhante, nem da sua esposa, nem do seu escravo, nem do seu bem, nem do seu jumento. Assassinato, adultério, roubo, calúnia, tudo isso brota de um coração corrupto. Um pensamento errado admitido alimenta um desejo errado. Fora do coração são as questões da vida. Portanto, guarde seu coração com toda a diligência. Existem 2 ideais, meus queridos, preste atenção, pelos quais os homens moldam toda a sua vida. Um faz de Deus o centro de todas as coisas e o outro faz de si mesmo o centro de tudo. Um diz, seja feita a tua vontade, Pai. O outro diz, seja feita a minha vontade. É no coração que aceita esse último ideal que a cobiça tem seu lar. Tudo é considerado em sua relação consigo mesmo. A vida, o lar do vizinho, a propriedade, o caráter, são apenas alguns instrumentos possíveis que podem frustrar ou auxiliar a satisfação do egoísmo. O pensamento de algo, ele pode dar prazer, nos leva ao desejo de posse dessa coisa, e o desejo só será impedido de realização por controles externos que podem dificultar a realização. Um homem, ele pode se abster de adultério ou de roubo por causa das penalidades sociais associadas a tais transgressões,
mesmo assim, no íntimo do seu coração, ele pode continuar sendo um ladrão ou um adúltero. O egoísmo é o pai de todos os pecados. E a sua prole só é diminuída em crescimento quando o egoísmo é contido pela sociedade. 20, 22 ao 26, a lei do altar, o objeto ou adoração, o verdadeiro Deus e não deuses de prata ou deuses de ouro. Verso 23, o Deus que havia falado com eles do céu não apareceu em forma visível. Vocês ouviram a voz das palavras, mas não viram semelhança, somente ouviram uma voz. Que o único objeto de nossa adoração seja o Deus invisível, espiritual, infinito, mas revelado. As revelações de Deus sobre si mesmo vêm estabelecer a base da adoração correta. E Deus falou: quão reverentemente nós devemos ouvir. Então, veja que o lugar da adoração também é importante. Em todos os lugares onde eu gravar meu nome. Versículo 24. Deus registra seu nome fazendo uma revelação de si mesmo, como em Betel, em Peniel, etc. E quaisquer lugares que ele escolhesse para a construção do seu altar, até que chegasse a hora de construção de um santuário permanente, ele os encontraria. A religião agora está livre de lugares. Onde quer que 2 ou 3 se encontrem em nome de Cristo, ele estará no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. Com a mulher samaritana, onde é que nós devemos adorar? No Monte Gerizim, no templo, Jesus disse: Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Beleza? Te vejo no próximo episódio, onde estaremos falando do capítulo 21. Se Deus quiser, em breve. Te vejo lá. Um abraço. Tchau, tchau.